Pois então, eu ia falando que depois da Segunda Guerra Mundial cria-se um mundo bipolar, né? Porque os Estados Unidos saiu fortalecido, por um lado, e a União Soviética, de outro lado. Criaram-se dois grandes blocos. E esse mundo bipolar, ele durou até o começo da década de 90, né? Durou 46, quase 50 anos, né? Depois a União Soviética veio à bancarrota, né? E com ela todos os países do leste europeu, etc. Alguns se mantiveram, né? Naquela perspectiva. O exemplo maior é da China, né? E o mundo que era bipolar, veja bem a trajetória, era multipolar, bipolar, unipolar. Se transformou-se no mundo unipolar. Os Estados Unidos, a única superpotência, podia tudo em todo lugar, a hora que quisesse, fazer o que quisesse, né? Então eles estipularam como estratégia, comandante, você sabe muito bem disso, depois dos atentados, as Torres Gêmeas, a guerra total ao terror, né? E com isso aí invadiram o Iraque, invadiram, depois do fim da União Soviética, bombardearam Belgrado, dividiram toda a Iugoslávia, invadiram a Líbia, invadiram, enfim, o Afeganistão, vários lugares. Mas nesse meio tempo, a China começou a crescer. A partir de 78, a China deu uma arrancada que a história da humanidade não conhece uma arrancada tão forte e tão duradoura como a que a China deu, né? E a Rússia recompôs o seu complexo industrial militar, né? Então foi se criando uma situação diferente, em que potências, né, inicialmente regionais, né, foram se firmando no cenário internacional. Mas eu colocaria aqui, comandante, para a gente discutir quais são mesmo as condições para se dizer que o mundo é um mundo multipolar, é um mundo policêntrico. Exatamente, o pessoal fala muito, mas não entra nos detalhes, né? Então, dá o seu à parte aí. Em primeiro lugar, né, você tem que ter potências nucleares, com um forte poder de dissuasão. E a Rússia tem, é sabido e notório isso, a Rússia tem o maior potencial nuclear, né? Mas não só a Rússia, a China tem e outros países têm. Em segundo lugar, ela precisa de ter uma projeção além de ser uma potência regional no seu entorno. Ela precisa de ter uma projeção mundial, né? É o segundo critério. Veja bem. E a iniciativa... Estão me ouvindo? A iniciativa do Cinturão Rota da China. A iniciativa do Cinturão Rota da China, como a iniciativa da construção da Eurásia, daquela em torno ali da Eurásia, dão à Rússia e à China a satisfação desse critério, né? A presença em outros continentes. Depois, é preciso ter capacidade para combater com meios modernos, com tecnologia militar avançada. E quem tem tecnologia militar avançada, comandante, há muito tempo, mais tempo do que outros, dos hipersônicos, né, hypersonics, é a tecnologia russa. É a tecnologia russa, né? Mas não só isso, nós estamos vendo na Ucrânia como é que eles localizam aqueles tanques, como é que eles localizam aqueles carros blindados do inimigo, né? É tudo através da guerra eletrônica, através de satélites, né? E nós vemos hoje, comandante, uma guerra dos sensores, os sensores e dos drones, sensores e drones, né? Que são os meios eletrônicos modernos, né?
Os Estados Unidos têm muitas bases, tem muitas frotas, 7 frotas, né? Mas a Rússia e a China também têm esse poder que eu falei aqui para combate com meios modernos de tecnologia militar avançada. Depois é preciso de ter uma força militar ativa e reservas. O que é que nós estamos vendo na Ucrânia? A Ucrânia não... Por que a Ucrânia perdeu a guerra, como o Leogênio estava falando aí, professor? A Ucrânia não tem como repor a força, esses 400 e tantos mil que já perdeu. Não tem mais como repor. Não tem. Por isso é que eles estão pegando a laço, literalmente, né? Jovens e de todo tipo de gente, porque não tem reposição, não tem, né? Então é preciso ter uma grande população, um grande território, e é preciso que esses países tenham alianças que os transformem em grandes potências. Eu pergunto para o senhor, comandante, a Rússia e a China têm ou não uma aliança? A aliança da Rússia com a China é uma aliança estratégica, é uma aliança granítica. Então, E outra coisa, ó, só uma parte rapidinha aqui, pessoal. A gente tem que lembrar uma coisa. Todas as vezes que Rússia e China se aliaram numa guerra, elas acabaram ganhando. A Coreia, só falar, foi empate. Empate mais ou menos. Os Estados Unidos, com o efetivo que eles tinham, com o equipamento que eles tinham, perder aquilo, eu considero uma derrota americana. E a guerra do Vietnã. Então, eu penso assim, todas as vezes que você junta a Rússia e China, o negócio é bastante complicado. Tem gente que não está observando esse detalhe. Desculpa, Adilha, tá contigo aí. Não, mas é isso, comandante. É isso mesmo. O senhor analisa pelo seguinte, analisa também pelo outro lado, né? Por que os Estados Unidos, comandante, depois da guerra total ao terror, mudaram de estratégia para a estratégia de conter a Rússia e a China? Foi à toa? Foi de graça? Não. Foi por causa do poderio da Rússia e da China. Da Rússia e da China. Só esse simples fato dos Estados Unidos ter mudado a sua estratégia de enfrentamento da situação internacional, voltado o seu gume contra a Rússia e contra a China, já é um fato por demais esclarecedor do mundo multipolar que existe. Então eu acho isso, eu acho que não é um mundo consolidado ainda, não é um mundo acabado. A BRICS jogou um grande papel, a Ucrânia joga um grande papel, mas a coisa começou, comandante, para mim, a coisa começou a se delinear com a Síria. Na Síria. Exatamente. Porque na Síria eles não conseguiram impor a vontade deles. Na Síria eles não conseguiram fazer com Bashar al-Assad o que fizeram com Saddam, o que fizeram com Gaddafi. Lá não fizeram. E por que não fizeram? Os esforços do exército sírio, mas aliança com a Rússia. Aliança com a Rússia. Comandante, por que existem 8 rebeliões populares, militares, cívicos na África atualmente? Por que existe isso? Né? É uma nova configuração que nós estamos assistindo no mundo de hoje. É uma nova configuração. Então eu diria o seguinte, que nós não estamos vivendo numa situação que um não morreu e o outro não nasceu. Isso é uma situação de transição. Né? O mundo unipolar já morreu. E o mundo multipolar dá os seus primeiros passos, os seus primeiros, nós estamos falando aqui em termos históricos, dá as suas primeiras, suas primeiras respirações, as suas primeiras, né, movimentos, faz os seus primeiros movimentos. Então eu vejo a coisa por aí, né?